Ótimo. Bom, gente, boa tarde de novo, então. Bom, tem gente que vai viajar agora, tá bom, né? Nós está viajando, né? Então, a gente estava discutindo com a Manice o que a gente ia falar. Aí a gente estava revendo o que ia ter, o que a gente já teria falado para vocês, né? Ela falou que traumatismo craniano vocês já tiveram, né? Ela tinha perguntado se eu poderia falar sobre trauma raquimedular. Eu gosto muito, eu poderia, mas como é muito extenso, eu estou com 2 pacientes em cuidados paliativos, uma situação mais grave no hospital, eu vou ter que voltar lá daqui a pouco. Eu falei, eu vou falar sobre 2 assuntos mais diretos, que são, não que sejam um pouco complexos, mas um pouco mais diretos, que é disrafismos e hidrocefalia. A gente sabe que toda vez... Boa tarde, Manice. Eu tinha começado sem você porque eu deixei gravando, depois eu ia te passar. Você quer falar alguma coisa antes de começar, ou a gente pode falar? Só um minuto. Minha internet está horrível, está tudo travado. Mas só boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula e pode ter a continuidade. Tá bom. Qualquer coisa eu vou estar gravando, depois eu passo para você o link, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre disrafismo e hidrocefalia. É um mundo um pouco mais à parte, eu vou partilhar a tela com vocês aqui para eu dividir, tá? É um mundo um pouquinho mais voltado para quem vai gostar bastante de neuropediatria, né? Acabar lidando um pouco mais com essas situações, mas não tem muita escapatória em algum momento da nossa vida. Quem fizer pediatria, quem fizer ginecologia e obstetrícia vai lidar com o diagnóstico, vai ter que saber pelo menos orientar a mãe a respeito a família, né, como lidar com essa situação. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre disrafismo. Tá? Então, primeiro, o que vem a ser disrafismo, né? A gente ouve muito falar sobre mielomeningocele. Mielomeningocele, tudo bem, mielomeningocele é um tipo de disrafismo. Eu sempre brinco que é mais ou menos a mesma analogia, assim. Enxaqueca é um tipo de cefaleia, mas nem toda cefaleia é enxaqueca, né? Mielomeningocele é um disrafismo, mas existem outros disrafismos e nem todos são mielomeningocele, embora seja disparadamente talvez o mais comum. Mas o termo disrafismo, ele tem origem em 2 vocábulos, né? Dis e raf, ou seja, não houve uma fusão ou houve uma fusão incompleta, um fechamento defeituoso da região dorsal mediana do embrião. É isso que quer dizer. Então, na hora do fechamento do embrião, da formação embrionária, há um defeito de fusão dessa porção posterior da região dorsal mediana, da linha média do embrião, e promove uma exposição de tecido nervoso. Ela pode ser uma exposição, depois a gente vai falar sobre classificação, né, mas ela pode ser realmente uma exposição, no sentido de estar para o meio ambiente exposto, ou pode ser um disrafismo oculto, em que não há o fechamento da RAF, mas há o fechamento da pele. Então, a pele fica por cima do defeito que está sendo exposto. Mas há maneiras e maneiras de você suspeitar se esse defeito existe, mesmo quando você não vê a exposição direta ao meio ambiente. Hoje em dia, é muito difícil que você chegue a nascer uma criança que não tenha sido detectado esse defeito de fechamento, né? A capacidade que a gente tem de acompanhamento pré-natal, da evolução da acuidade dos exames de imagem, mesmo aqueles que dependem da interpretação do colega que está fazendo, como é o caso de ultrassom, né, que se faz durante o pré-natal, a capacidade de resolução de imagem hoje em dia é muito intensa, muito boa, e aí a gente consegue ver esses defeitos antes do nascimento. Não está passando para vocês os slides? Eu vou tentar de novo aqui, então, peraí. Não sei por que isso tem acontecido com uma certa frequência de eu iniciar e o slide não passar. Vou tentar de novo. Vê se agora foi. Está passando agora? Você tem que abrir na tela cheia e depois disso tentar compartilhar a tela cheia, né? Não está passando ainda para vocês. Não. Então vamos começar de novo. Ou então se eu compartilhar toda a tela inteira. Mas eu estou tentando compartilhar a tela inteira. Não sei por que não está indo. Vamos abrir de novo aqui. Ver se agora vai. Foi agora? Ou não passa? Nada? Não, não abriu. Vou voltar aqui.
Desde o começo. Agora sim? Agora foi? Agora sim. Ótimo. Não se assustem com essas lembranças embrionárias, né, que ninguém decora essas questões, mas a formação embrionária para neuro é uma coisa interessante. O dia que vocês tiverem um tempo, tipo um carnaval em Pato Branco, assim, que não tem muito para ir para o bloco, né, na escola de samba, nem nada disso, dá uma relida ali na embriologia, porque é uma coisa importante. Para neuro, tem muitas associações, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas a formação embrionária de suprarrenais, por exemplo, de algumas regiões renais e do sistema nervoso central, eles vêm do ectoderma. Então, patologias como o rim policístico normalmente estão associadas a malformações arteriovenosas do sistema nervoso central, como aneurismas. E aí você consegue explicar isso quando você entende a origem embrionária. Na questão do entendimento do disrafismo, vamos dizer assim que na prática, na hora do tratamento, talvez não tenha tanta importância você saber a origem embrionária, o momento da formação do defeito, mas é sempre interessante estudar e se a gente puder saber, né? Então, quem tiver curiosidade, dê uma olhada, porque os disrafismos, eles normalmente são malformações congênitas que vão acometer desde a coluna vertebral, que é mais comum, né? E a gente refere a essas anomalias congênitas da coluna vertebral como espinha bífida. Então, ouvir o termo disrafismo ou ouvir o termo espinha bífida, basicamente são sinônimos. Estrito senso não seria um sinônimo exato, porque nem sempre a espinha está dividida em dois, né? Mas a gente acaba, em medicina tem muito disso, né? Algumas coisas tomam, na vida de uma maneira geral, algumas coisas tomam um vulto muito maior do que era a definição inicial e a gente acaba usando como sinônimo. Então, entendam disrafismo ou espinha bífida como mais ou menos sinônimos. Enquanto que as malformações do crânio, porque também podem haver defeitos de fechamento da região craniana, a gente está muito acostumado a ver mielomeningocele e achar que esse disrafismo é apenas da coluna. Não, as regiões cranianas também podem. Normalmente estão associadas a anencefalias, que raramente são anencefalias, né, se não ter cérebro nenhum. Normalmente são pequenos tecidos cerebrais, formação de tronco, e o restante do cérebro não formado. São mais raras, é verdade, as de crânio. E são chamadas também de crânio bífido, mas elas existem, tá? Só para vocês lembrarem que quando a gente fala de disrafismo é toda a linha média, do crânio até a região sacral. Então, a gente pode ter, por exemplo, numa região lombar, né, você tem disrafismos enormes, que não tem a menor dificuldade, são um lipoma, olha aqui a medula do paciente, a setinha aparece para vocês quando eu passo a setinha, né? Eu posso ir falando e mostrando. Então, seria uma coluna lombar, vocês estão vendo, está aqui o disco intervertebral, está aqui as vértebras lombares, aqui a gente está indo para a vértebra sacral. Então, lá na região lombosacra, você tem um defeito de fechamento da linha média, em que a RAF está aberta, e você tem a associação com o lipoma, que é muito comum. E olha o tamanho desse lipoma, esse é um paciente que a gente operou aqui, ele tinha quase 2,5 kg, ela tinha 2,5 kg de tecido de origem gordurosa, um lipoma na região lombar. Essa paciente nasceu com isso e ela veio a ser operada, ela tinha quase 18 anos de idade. Né? Não que não tivessem detectado depois, mas ficou ali, a paciente ficou enrolando, foi crescendo, não incomodava ela na região lombar até a hora que começou a dar um problema para ela caminhar, começou a comprimir as terminações nervosas da paciente, né, a medula da paciente, e ela começou também a esteticamente ficar feio, ela carregava 3 quilos na região lombar. Então ela resolveu tirar, mas mais pela estética do que pela questão de caminhar, que não atrapalhava tanto assim. Então, quando a gente relembra da embriologia, a gente tem que lembrar da formação do tubo neural dos vertebrados. Nós temos 3 grandes estágios embrionários: a gastrulação nos vertebrados, a neurulação primária e a neurulação secundária. Aqui está a nossa gastrulação, né? Primeiro a gente forma a blástula, depois a gástrula, e aí a partir dali serão formadas as vesículas, o tubo neural, etc. E aí, nesse momento de formação dessas estruturas, é que a gente tem o defeito que leva ao disrafismo espinhal, ou disrafismo craniano, ou espinha bífida, ou crânio bífido, ou disrafismo de uma maneira geral.
Quando isso acontece, você vê que é numa fase bem precoce da formação embrionária, já há o começo do defeito, você normalmente vai poder detectar isso logo no início da gestação. Então, o diagnóstico é feito bastante precoce. Embora não seja comum o defeito nessa fase. Tá? Aí, depois da fase de gastrulação, nós temos a neurulação primária, onde vai haver uma série de flexões e dobras da placa neural, né, e os bordos vão começar a se opor, a se apor, né, um sobre o outro, e vão se fundir na linha média para formar o tubo neural primário. Então, a gente tem a fase de neurulação, onde você tem a aproximação das pregas neurais e depois a formação do tubo neural primário. Nessa fase aqui é que ocorre a maior parte dos defeitos de fechamento da linha média. No momento em que você tem a formação do tubo neural, por algum motivo, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos assim. Por exemplo, sabidamente há influência de baixa de ácido fólico, a gente ouve falar muito sobre isso, né? Olha, vamos repor ácido fólico para gestante, porque diminui a chance de malformações do tubo neural. É verdade, isso está comprovadamente, sabidamente envolvido na etiologia do defeito de formação embrionária nessa fase. E não por menos, né, as regiões notoriamente mais desprovidas socialmente de alimentação, de acompanhamento gestacional ou de planejamento da gestação têm uma incidência muito maior desses defeitos de formação. Praticamente aqui na região, por exemplo, quase todos os pacientes que eu operei com defeitos de formação do tubo neural, de rafismos, eles vêm da região de Palmas, General Carneiro, uma região economicamente mais desprovida do que onde nós estamos, embora bastante perto, né? São 80 quilômetros de distância, mas há um desnível socioeconômico. Então, a maior parte das pessoas, das crianças que sofriam, vieram dessa região. Então, há sabidamente essa associação, como há sabidamente associação com drogas, né? Algumas drogas são sabidamente teratogênicas, né? Promovem malformações. Na questão da especificidade da formação do tubo neural, drogas como drogas antipiléticas, como a carbamazepina, por exemplo, o ácido valproico, que são drogas bastante utilizadas para controle de crise convulsiva, sabidamente são drogas teratogênicas no sentido de formação errônea do tubo neural da RAF. Então, promovem a formação de disrafismos. E inúmeras outras teorias, como infecções, o complexo Torch, por exemplo, a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, tem uma série de teorias sobre as quais, por que o paciente desenvolveria, nesse momento da neurulação, uma malformação do tubo neural e da linha mediana. A configuração, então, dorso-ventral do tubo neural, ela tem alguns sinais que são emanados do notocorda. Esses sinais, entre outros, incluem algumas proteínas, né? As proteínas SHH e a proteína WNT. Então, em algum momento, essa formação de proteína, que depende do ácido fólico, ela pode não ser as proteínas que estimulam o fechamento do notocorda, se você não tem um acúmulo e uma reserva de ácido fólico, a produção é baixa e a antagonista supera a agonista, e aí há o defeito de formação. Essa é uma teoria que explicaria. Aí a pergunta mais óbvia que todo mundo faz é a seguinte: tá, mas e as pessoas que não têm defeito de deficiência de ácido fólico e têm disrafismo? Porque existem outras causas envolvidas, né? Não é apenas uma genética, drogas lícitas e ilícitas, então tem uma série de fatores que estão envolvidos na formação. Então, nós temos uma teoria tradicional que diz que o tubo neural ele vai fechar como se fosse um zíper, tá? Mas no sentido rostro-caudal, ou seja, mais proximal para o mais distal, né? Ao contrário da maioria dos zíperes que vem de baixo para cima, esse zíper fecharia de cima para baixo. Essa teoria ela começou a ser posta em dúvida e tem sido aceito ultimamente que talvez não seja bem assim o fechamento desse tubo neural, porque essa teoria ela tinha um problema. Como é que você explicaria que às vezes você tinha defeito de fechamento proximal, aí tinha um pedaço que estava fechado normal e um defeito de fechamento distal? Se ela fecha de uma vez só, teoricamente, se você começou a fechar normal, teria que fechar normal até embaixo. Então, esse modelo ele começou a ser contestado e há, hoje em dia, uma tendência a aceitar que, na verdade, o fechamento desse tubo neural ocorre com diversas ondas de oclusão. Em múltiplos momentos diferentes, esse tubo vai se fechando sem necessariamente seguir uma linha ascendente ou descendente ou uma temporalidade de fechamento. Eles vão se fechando aleatoriamente, quase, vamos dizer assim,
E aí você explicaria com isso por que nós podemos ter múltiplas malformações, múltiplos defeitos em locais distintos da formação da RAF do neném. Eu falo muito de embrião porque é difícil você pegar alguém com um disrafismo espinhal na idade adulta que não tenha sido feito um diagnóstico, mas mesmo que seja feito o diagnóstico na idade adulta, ele já nasceu com isso, né? Porque é um defeito embrionário, então já estava com a pessoa, pode até apenas não ter sido diagnosticado, tá? Mas que ele já estava lá presente, não há a menor dúvida. E aí, como que a gente classifica, então, esses disrafismos, né? Nós podemos classificar os disrafismos da maneira mais fácil, mais clara possível, que é topograficamente. Eu tenho um disrafismo craniano, ou eu tenho um disrafismo espinhal, ou eu tenho os dois. Tá? Tenho uma malformação da linha média, que a gente acabou de ver que é uma teoria de fechamento em múltiplos tempos, então eu posso ter um defeito de fechamento, uma crânio-esquise, uma raque-esquise, e eu posso ter uma crânio-raque-esquise, que é um defeito de fechamento do crânio e da RAF na região raque mediana, raque medular, da coluna vertebral, em momentos diferentes, e os dois ficam expostos ou ficam mal formados. Isso é uma classificação topográfica, mas não basta para a gente. Quando a gente vai olhar a malformação, além da localização óbvia, né, só você dizer onde está a malformação, é importante que a gente saiba se isso é um disrafismo espinhal ou craniano, ou ambos, fechado ou aberto. Se vocês virem a nomenclatura de fechado como oculto, também é aceito, tá? Só quer dizer que há a formação do tecido cutâneo por cima do defeito, então ele não aparece por meio exterior, por isso a gente chama de oculto. Já os abertos, eles vêm até a superfície, há um defeito de fechamento, inclusive, da porção cutânea e subcutânea, e aí você tem exposição do sistema nervoso ao meio ambiente. Por que isso é importante, gente? Pela questão de quando você vai instituir um tratamento, né? Hoje em dia já existem alguns tratamentos, eu vou apenas lembrar aqui para vocês, porque ainda não é um tratamento estándar para todo mundo, ainda necessita alguns estudos mais profundos, mas talvez você já tenha ouvido falar de cirurgia intraútero, né? Na verdade, a cirurgia não é intraútero, né? Você abre, tira o feto, faz a cirurgia, coloca de volta, fecha o útero. Não é lá dentro do útero que você faz a cirurgia. Mas chama-se intraútero porque o bebê ainda não nasceu. Então, tem se feito isso por quê? Porque sabe-se que quando a gente tem defeito de fechamento aberto, se você deixar esse bebê passar pelo canal de parto, por exemplo, com a exposição do sistema nervoso central ao meio ambiente, você vai fazer uma meningite com certeza. Tá? Então, esses bebês, quando você não consegue uma resolução intraútero, em parto normal, nem pensar. Tá? Todos eles nascerão com cesariana, e se a gente sabe que é um defeito de fechamento, né, um disrafismo aberto, imediatamente esse disrafismo tem que ser fechado. Se você começar a deixar passar algumas horas, depois de 6 horas, você não vai estar mais apenas contaminado, vai estar infectado, e aí você vai ter uma meningite. Então, a gente tem que... Nasceu o neném, a mãe ainda está fechando os pontos da cesariana, o neném já está fazendo uma cirurgia para correção do disrafismo, quando é possível ser corrigido. No caso de disrafismos fechados, a gente não tem essa preocupação. Você pode melhorar as condições clínicas do neném, você pode fazer com que ele esteja mais estável, para, se houver necessidade de um fechamento, que ele possa ser feito posteriormente, porque você não tem exposição do sistema nervoso central ao meio externo. Isso é uma classificação topográfica, é uma classificação se há ou não formação cutânea. Não é difícil fazer essa classificação, mas é importante vocês entenderem o porquê. Se vocês gostam muito do assunto, pediatras e neuros que gostam muito, você pode ir até o defeito no momento em que houve o defeito da formação. Né? Foi um defeito da gastrulação, foi um defeito da neurulação primária ou da secundária, mas isso é mais para questão de estudo, não vai importar muito para aqueles que são mais práticos e não estão pesquisando, vão ter que tratar o paciente. Né? A incidência dos disrafismos, ela varia, ela não é uma incidência alta, né? Ela tem 0,2 para cada 10 mil nascidos vivos, isso nos países mais ricos, onde você tem todo um acompanhamento e um planejamento gestacional em regiões mais ricas. Em regiões mais socialmente desprovidas, com bastante dificuldade de acesso ao sistema de saúde, você pode ter até 10 ocorrências por mil nascidos vivos, o que é um aumento considerável estatisticamente. Né?
Dentre todos assim que a gente pega de disrafismos, a anencefalia e a mielomeningocele são os mais comuns. Tá? Quase 50% de todos os casos, ou você tem mielomeningocele ou você tem uma anencefalia. O risco, isso é uma pergunta que quem vai lidar, eu gosto muito de ser direto e de tentar responder para vocês, com a experiência que a gente já passou no dia a dia, as perguntas que as pessoas mais fazem. Né? Eu tive um filho com disrafismo. Não foi porque eu tinha deficiência de ácido fólico, não foi porque eu estava usando uma droga, nasceu assim, teve um defeito de formação. Qual a chance de eu ter outro filho e ter? Porque às vezes a pessoa fala, pô, eu tive um filho, esse filho tem uma deficiência grave, eu quero ter outro filho. A chance é de 5%. Tá? Não é uma chance tão alta assim. Então, normalmente, eu não tenho problemas em recomendar que a pessoa engravide de novo, se não tiver nenhum fator de risco, e se tiver um fator de risco, que corrija. Porém, se o segundo também tiver, aí o risco triplica para gestações subsequentes. Tá? Então, eu tive um azar tremendo de ter um filho com um disrafismo, mas não tinha nenhum fator de risco. Posso tentar ter outro? Pode. Esse outro também veio. Posso tentar mais um, porque eu não tenho fator de risco? Bom, aí a chance já não é mais 5%. Aí vai para 15%, 20%, é uma chance muito alta. Aí você já tem que começar a repensar o que pode estar acontecendo. Então, essa estimativa, ela, sem dúvida nenhuma, da incidência, ela pode ser reduzida com hábitos dietéticos, a suplementação de ácido fólico é extremamente importante. Né? Então, sempre que possível, no planejamento gestacional, bom, vocês estão já rodando por internatos, já em clínicas obstétricas e ginecológicas, já devem estar vendo isso. Né? A pessoa fala, vou engravidar, vamos começar a suplementação dietética. Você não pode esquecer disso, né? Tem que estar atento para minimizar os riscos de um disrafismo, que é uma patologia bem grave. Tá? Então, normalmente, como eu disse antes, eles são multifatoriais, então, coexistem causas genéticas, ambientais, e a gente não sabe exatamente a proporção de cada uma na formação desses defeitos. Mas o que a gente sabe é que, além da questão do metabolismo do ácido fólico e dos folatos, a ingestão de medicamentos teratogênicos, doenças como diabetes mellitus gestacional, gravidez no adolescente ou gravidez em pessoas, em mulheres mais idosas, né, uma primípara idosa, também tem um aumento, uma primípara ainda na adolescência, tem chance maior de ter uma mielomeningocele, tá? Ou um disrafismo de uma maneira geral. E como é que se faz o diagnóstico? Bom, o diagnóstico, hoje em dia, não tem muita dificuldade. Ultrassom, né, durante o pré-natal, você vai conseguir ver. Há um aumento de alfa-fetoproteína. O beta-HCG da mulher é sempre muito elevado, já é uma suspeita de que possa haver algum problema. E quando você faz a associação entre todos esses fatores de avaliação, 99% dos casos são diagnosticados. Tá? É extremamente raro hoje que nasce uma criança e surpreenda todo mundo na hora por ter um disrafismo que ninguém sabia. A não ser em casos muito ínfimos, em bebês que ficaram ocultos, mas é muito raro. Hoje em dia, o diagnóstico já é feito no primeiro trimestre, você já sabe que a criança tem uma malformação. Os disrafismos cranianos, então, a anencefalia, ela é responsável por 40% dos casos de disrafismo. Na verdade, esse nome, como eu disse, anencefalia, não é o mais adequado. Se você reparar bem, não é, todos os casos que eu mostrar aqui são nossos, tá? Eu tenho autorização da família para as fotos, para dar aula, eu pedi, né? Eu sempre converso, explico que eu dou aula e peço para tirar a foto. Então, não é uma anencefalia, você vê que é um acúmulo de líquido enorme, mas se você olhar, tem tecido cerebral em algumas regiões. Então, esse termo anencefalia não é um termo muito correto, né? Não é que ele não tenha o cérebro, ele tem algum tecido cerebral, mas é óbvio, no exame desse, que são pacientes extremamente graves, né? Pacientes que serão complicações muito intensas. Então, você pode ter defeitos da formação da linha média, as crânioesquises, o não fechamento da linha média, olha como você vem, normalmente são na região occipital, raramente na região parietal e frontal, mas pode acontecer. Então, você tem uma bolsa, esse é um disrafismo oculto, às vezes assim, não, mas está todo mundo vendo esse disrafismo. Não, mas o oculto aqui não é que você não consiga ver, é que ele é coberto por pele. Então, você tem aqui massa, mas não é uma massa cerebral viável, é uma massa cerebral amorfa, ela não vai fazer tanta importância para esse neném, mas houve uma malformação da linha média, onde a linha média não sofreu a fusão e aí se formou um defeito de formação, uma cranioesquise. Esse aqui é um caso mais grave, você vê que é a extrusão do tecido cerebral, esse aqui não é oculto, né? Esse aqui, olha como o cérebro está exposto, o cerebelo,
olha aqui a formação do cerebelo, não tem fechamento da linha média, tá? O neném acabou de nascer, se você ver, ainda saiu do... Tá? Não, obviamente, esse neném não sobreviveu, tá? O anterior, sim, esse aqui não, porque tem uma exposição no tecido nervoso cerebral ao meio externo, mal formado, sem divisão adequada entre a porção cerebral e cerebelo. Era um neném muito grave com outras malformações. Mas aqui você vê uma crânioesquise não oculta, né? Os disrafismos espinhais também podem ser abertos e fechados, ou ocultos, né? Aqui é um exemplo clássico de um disrafismo espinhal aberto, é uma mielomeningocele, já na região sacral, a cabecinha do neném está para cá, aqui já está entrando na preguinha interglútea, tá? Então você tem aqui o defeito de fechamento da linha média, olha como está aberto, não há formação de tecido cutâneo, aqui o que você vê é o que a gente chama de placódio, isso aqui é a medula do neném que está aberta, aqui é a dura mater que está aberta, né? Então você tem a abertura por camadas, você tem o tecido nervoso exposto, a dura mater exposta, a pele aberta, e isso está em contato com o meio externo, não há nem formação óssea nessa região do processo espinhoso da medula. Isso é uma mielomeningocele. Por que mielomeningocele? Porque a medula está exposta, a meninge está exposta numa cavidade. Então, a medula, meningo, de meninge, cele, cavidade exposta. Você pode ter apenas uma meningocele. Apenas a medula está exposta, apenas a meninge está exposta, a medula não. Pode acontecer. Mas a maior parte das vezes são mielomeningoceles. E aí, o que você tem que fazer? Você pode ter também, no mesmo caso que eu mostrei para vocês, as ocultas, né? Que tinha pele por cima, você não via o defeito. Ele foi crescendo, o lipoma, e aí você passou a vê-lo mais facilmente. Mas o que você faz de correção? Então, aqui é o mesmo bebê, né? Esse bebê aqui, é o mesmo bebê em cirurgia. Aqui está a prega glútea, como eu falei. O que a gente está fazendo? Isolando a dura mater, isolando a medula e fazendo a rafia. Você está fechando o tubo, tá? Para reconstruir a linha média do paciente, depois cobrir com a dura mater, depois dissecar a pele e cobrir isso para você fechar o defeito. Obviamente, esse paciente ficará sequelado, não terá dificuldade para movimentos de membros inferiores, você vê que não tem formação de raiz nervosa, então é um paciente potencialmente grave, e pior ainda, quando você fecha esse defeito, né, você impede a circulação licórica adequada e você pode desenvolver uma hidrocefalia. Aí, além de corrigir isso, depois você tem que botar uma válvula para corrigir a hidrocefalia do paciente, tá? Ou fazer uma ventriculostomia. E aqui o aspecto que fica depois de corrigido. Então, aqui antes, na hora que nasceu, durante a cirurgia, e o aspecto pós-operatório. Tá? O aspecto não fica tão ruim, fica... tem cirurgião mais grosseiro que diz que os pontos ficam um aspecto de bumbum de galinha, esse mais levantadinho assim, né, quando fica. Mas por que fica assim? Porque se você reparar, a pele aqui, essa pele vai ficar toda solta. Então você acaba colocando por cima e depois o próprio organismo reabsorve aquilo que é excesso de tecido, e aí esse aspecto de mais levantadinho assim vai sumir, vai ficar mais retinho, mas sempre fica uma cicatriz nessa região lombar. Então, esses são as nossas referências e o que é um disrafismo espinhal, uma introdução, óbvio, para vocês estudarem mais um pouco. E aí, quando eu cheguei no final ali, eu falei, olha, eu fecho, isso pode dar uma hidrocefalia. Então, normalmente as duas coisas estão juntas, tá? Quando você corrige um disrafismo, você vai ter uma hidrocefalia. É verdade que você pode ter uma hidrocefalia sem necessariamente ter um disrafismo, pode ser uma entidade nosológica isolada. Então, o que são hidrocefalias? Para a gente entender o que é uma hidrocefalia, a gente precisa entender que o cérebro normalmente ele é envolvido por um líquido. Esse líquido, que é o líquor, né, ou líquido cefalorraquidiano, ele tem algumas funções importantes, como hidratar o cérebro, proteger o cérebro mecanicamente. Né? Como assim mecanicamente? O cérebro está dentro de uma cavidade fechada. Se eu tenho um trauma sobre esse cérebro, se eu não tenho uma proteção mecânica, diretamente o osso vai machucar o cérebro. Imagine como se eu colocasse um ovo dentro de uma garrafa. Se eu sacudo essa garrafa, esse ovo vai bater na borda e vai quebrar. Se eu encho essa garrafa de água e sacudir, esse líquido vai fazer com que haja uma barreira de proteção mecânica para os traumas que a gente sofre. O líquor basicamente é isso, ele faz uma barreira de líquido em torno do cérebro, dentro do cérebro, para acolchoar os traumas que o tecido nervoso
recebe. Além disso, ele também funciona como, vamos dizer assim, um sistema de coleta de lixo do cérebro, né? Vai limpar dos processos inflamatórios, dos resquícios de células, dos metabólitos que foram desprezados durante o dia. Normalmente, à noite, você vai ter todo esse fluxo licórico limpando esse cérebro, restos de neurotransmissores, etc. Porém, então é um líquido muito importante. No entanto, se houver um acúmulo desse líquido dentro das cavidades ventriculares, por exemplo, vai haver uma dilatação desses ventrículos. Essa dilatação é chamada de hidrocefalia, né? Um acúmulo de líquido dentro do crânio. E aí você faz, pela lei de Monro-Kelly, né? Não sei se vocês lembram disso de trauma craniano, a lei de Monro-Kelly é muito usada em neurointensivismo para trauma de crânio, e diz que o nosso crânio é uma caixa fechada e tem 3 coisas basicamente lá dentro: sangue, líquor e cérebro. Se uma delas cresce, as outras 2 têm que sair. Então, se eu tenho um aumento de líquido, eu vou começar a empurrar o cérebro para fora, que é uma herniação, eu faço uma hipertensão intracraniana, por isso é uma situação grave para o paciente. E nós podemos classificar, existem várias classificações, né? Várias classificações diferentes, mas eu vou usar uma que a gente usa com frequência até para definir que tipo de tratamento a gente faz e de que etiologia nós estamos falando. Nós classificamos as hidrocefalias em hidrocefalias comunicantes e não comunicantes. Como assim comunicante e não comunicante? Normalmente, comunicante significa que todos os 4 ventrículos estão dilatados. A gente normalmente ouve falar anatomicamente terceiro e quarto ventrículo, né? Ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo. Mas tem terceiro e quarto é porque tem primeiro e segundo. Os laterais nunca são iguais. Tá? Normalmente o esquerdo é o primeiro, o direito é o segundo ventrículo, mas como os dois são mais ou menos parecidos, a gente acaba chamando de ventrículos laterais. Bom, ambos os laterais, o terceiro e o quarto, estarão dilatados de forma igual. Isso é uma hidrocefalia comunicante. Quando nós temos, por oposição, uma hidrocefalia não comunicante, algum ventrículo pode não estar dilatado, como é o caso, por exemplo, de um tumor do aqueduto de Sylvius. Então, eu tenho uma dilatação do terceiro e dos ventrículos laterais, mas o quarto não, porque o tumor obstruiu o aqueduto de Sylvius e o líquor não está passando. Então, isso é uma hidrocefalia não comunicante, que eu já, no exemplo que eu citei, mostra para vocês a importância etiológica. A maior parte das hidrocefalias comunicantes, elas são decorrentes de processos inflamatórios ou são congênitas, elas nascem com a criança, ou pós-meningite, pós-encefalite, em que há uma obstrução à absorção do líquor nas granulações de Pacchioni, então todos os ventrículos se dilatam. Já as hidrocefalias não comunicantes, normalmente elas estão associadas a processos expansivos, sejam eles neoplásicos, como é o caso de um tumor, sejam eles infecciosos, como é o caso, por exemplo, de cisticercose. Pode obstruir um terceiro ventrículo e só dilatar os ventrículos laterais. E aí, obviamente, o tratamento é diferente, porque nas hidrocefalias comunicantes, normalmente o que você tem a fazer é um shunt, né? Eu faço uma terceira ventriculostomia, que é furar a base do assoalho do terceiro ventrículo para comunicar com as cisternas da base, ou coloco uma válvula. No caso das hidrocefalias não comunicantes, muitas vezes eu nem preciso fazer isso, eu preciso tirar o processo expansivo que está obstruído, o fluxo de líquor retoma normalmente, não há nenhum problema. Não preciso colocar válvula, ou às vezes até preciso depois, se durante a cirurgia eu fiz um sangramento e aí eu passo a ter uma hidrocefalia comunicante posterior à cirurgia. Também tem uma incidência, né? Os estudos de maior parte do sistema de saúde afirmam que a incidência da hidrocefalia é de 1 a 3 por 1000 nascidos vivos, então não é tão raro assim que vocês venham a olhar ao longo da vida de vocês algum paciente com hidrocefalia. Etiologicamente, nós temos as hidrocefalias congênitas, tá? Tem 3 causas principais: genética e hereditariedade, associação com espinha bífida e prematuridade. Quanto mais prematuro o bebê, maior a chance de uma hidrocefalia. Por quê? Porque normalmente os bebês prematuros fazem hemorragia subependimária, né? Eles fazem pequenas hemorragias, aumenta muito o nível de proteína no líquor, o peso proteico do líquor é muito alto e não consegue absorver e acaba desenvolvendo uma hidrocefalia. Já aquelas que a gente adquire, elas normalmente estão associadas aos complexos TORCH, né? O citomegalovírus, cachumba, toxoplasmose, varicela, varíola, hemorragias intraventriculares, meningites, traumatismo, tumores, cistos, estenose do aqueduto. Essas são adquiridas do fator etiológico.
O diagnóstico, normalmente, ultrassonografia obstétrica, tá? Porque eu estou falando de hidrocefalia em criança. Assim. Claro que você pode ter hidrocefalia em adulto, secundário a um tumor ou uma meningite, mas é mais comum que isso aconteça em criança. Então, e antes do nascimento, né? Aquelas que são comunicantes. Então, o ultrassom obstétrico é mais do que suficiente para você fazer o diagnóstico. E aí você trata ou com shunt ou com a ventriculostomia. O que é um shunt? O shunt é uma derivação. Chama-se DVP, que é a derivação ventrículo-peritoneal. Pode ter outros locais, outros alvos, como DVA, por exemplo, derivação ventrículo-atrial, pode colocar na vesícula biliar, mas por uma questão óbvia de técnica cirúrgica, é muito mais fácil você abrir o peritônio, colocar dentro da cavidade peritoneal e pronto, né? O acesso cirúrgico é mais fácil. Então, normalmente você tem uma válvula, você interpõe uma válvula que tem uma pressão e ela só abre numa direção ao abdômen, para que não haja refluxo. Né? Você pega uma transposição bacteriana no abdômen, por exemplo, e faz um refluxo, você vai fazer uma meningite. Então, a válvula é um mecanismo de proteção de comporta, ela só abre numa direção e fecha. E só abre quando a pressão está mais alta, ela abre, diminui a pressão, passa o líquido, ela fecha de novo quando a pressão volta ao normal. Então, um catéter vai dentro do ventrículo e o outro catéter ele é depositado na região abdominal. E você pode fazer também uma terceira ventriculostomia. Não é factível para todos os casos, mas alguns é possível, que é o forame de Morro, uma foto de forame de Morro. Né? Aqui você tem o plexo coroide e lá tem o assoalho do terceiro ventrículo. Você fura essa membrana, chamada membrana terminalis, com o endoscópio e comunica o líquido com a cisterna da base, evitando a passagem pelas granulações de Pacchioni e a absorção fica mais fácil. Por que se tenta desenvolver essa técnica da terceira ventriculostomia? Porque quando você tem uma válvula, quando você interpõe um shunt, a gente costuma dizer que você dá outra doença para o paciente. Primeiro que você interpõe logo que o paciente nasce. E aí você já sabe que quando ele for mais velho, na adolescência, ele vai precisar de uma outra cirurgia para alongar essa válvula. Mesmo que a válvula funcione super bem a vida inteira, nunca dê problema, provavelmente você vai ter que alongar a válvula, que já é uma outra cirurgia, mesmo que só no abdômen. Mas a maior parte das válvulas acabam dando problema uma vez ou outra, você tem que trocá-las. Então, você tirou uma doença e deu outra. Infectam, aí é meningite, você tem que tirar a prótese, além de outras complicações mais raras. Assim, que a gente, por exemplo, como eu disse para vocês, todos os casos são nossos aqui. A gente acha que estando numa cidade menor não vai ver complicação, vê. Esse paciente tem um shunt. Vocês estão vendo o catéter aqui, que é radiopaco? O catéter sempre é radiopaco. Esse catéter era para estar como esse outro aqui dele, ele tem duas válvulas, tá? Esse outro está caindo no abdômen. Esse aqui está parado aqui, ó. Onde está isso aqui? No tórax. Por quê? Ele migrou de volta pelos forames do diafragma, né? A gente sabe que o diafragma tem alguns pequenos forames. Ele conseguiu achar um desses forames, entrou e passou de volta para dentro do tórax. Esse paciente internou com o colega da cirurgia pediátrica com um derrame pleural. Quando ele drenou, ele falou, é água pura, parece líquido. E era. Por quê? Porque o catéter voltou para dentro do tórax e fez um derrame pleural. A gente teve que tirar o catéter e reposicioná-lo. Existem outras complicações, como está mal tirada a foto, mas isso aqui é um shunt no crânio, ele está começando a ficar infectado, está com pus, e aí isso direto vai dar uma meningite, tem que retirar esse catéter. Algumas vezes ele fica solto, algumas vezes não, ele sempre fica solto na cavidade peritoneal. Algumas vezes pode bater numa alça, machucar, ou se aderir a uma alça e até perfurar a alça, como por exemplo é o caso desse bebê. Há uma extrusão anal do catéter. O catéter perfurou, entrou na alça e foi expulso. Agora está limpinho, que a gente levou para a mesa de cirurgia para tirar o catéter. Né? Então a gente foi tirar o catéter, só que estava sujinho de cocô, a mãe só viu a pontinha. E ela achou que era um verme, alguma coisa, e começou a puxar. Você imagina que está ligado dentro do cérebro, e ela estava puxando. Aí, quando não saía, ela falou, bom, que deve ser alguma coisa. Aí levou para a gente ver, era a extrusão anal do catéter. Já vi extrusão vaginal do catéter, em fundo de saco. Tá? Então, assim, é uma outra doença que você dá, mas pelo menos resolve e faz com que o paciente tenha uma sobrevida. E, para encerrar, então, a gente sempre tem que agradecer quem ensinou a gente, né? Esse é o professor Maurice Chu, que foi meu professor de neurocirurgia pediátrica lá no Hospital Latimonet, em Marseille. Já não trabalha mais, mas foi um grande professor e um grande neurocirurgião pediátrico. Tudo bem, gente? É uma introdução, então, a dois assuntos que estão muito acoplados, de rafismos e hidrocefalias. Espero que tenha sido do interesse e que faça com que vocês queiram estudar mais. Alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês queiram fazer?
Ou todo mundo vai para o bloco já de carnaval. Eu vou para o bloco daqui a pouco, mas é o bloco cirúrgico, né? Não é o bloco. Tem alguma, eu acho que eu tinha ouvido falar, mas não lembro bem, alguma complicação que, tipo, tira demais o líquor e aí gera problema também? Bem, você pode fazer uma hiperdrenagem da válvula, tá, Maria? É uma boa pergunta isso. Porque o que acontece? Você tem válvulas que você controla a pressão, tá? É como se fosse um campo magnético, você coloca um ímã em cima e você controla, regula a pressão que você quer. Qual é o problema disso? É que aonde você passar de ter um campo magnético, você pode desregular essa válvula. Então, aquelas coisas de aeroporto podem desregular, banco pode desregular, a ressonância nem falar, então, né? Então, assim, imagina você vai voar, passa para a criança desregula, faz uma hipertensão intracraniana dentro do voo. Então, é muito restrito o uso dessas válvulas para alguns casos que você tem dificuldade de regular a pressão. Em média, a gente coloca assim meio que empírico, né? Um bebezinho eu coloco uma válvula de não alta pressão, porque não tem uma hipertensão intracraniana tão grande, mas às vezes pode acontecer de você drenar demais. Aí o que acontece? Você faz uma síndrome chamada ventrículo em fenda. O ventrículo se fecha, slit ventricle, em inglês vocês vão ver essa expressão. O ventrículo se fecha e o cérebro, que normalmente está grudado no osso, ele vem junto, porque o ventrículo dilatado empurra ele na direção do osso. Então o cérebro vem junto, acaba fazendo uma coleção subdural, tá? Como se fosse um hematoma subdural. E aí você tem que ficar drenando esse hematoma com uma certa frequência para poder corrigir ou trocar a válvula por uma de pressão mais aumentada, ou às vezes fechar a válvula. Quando isso acontece, normalmente o prognóstico não é legal, tá? Mas pode acontecer sim. Mais alguma pergunta? Nada, todo mundo entendeu tudo. Dei uma lida depois em casa, a formação embriológica do sistema nervoso central, esses disrafismos, são malformações congênitas, é bem interessante de estudar, a gente aprende muito sobre o sistema nervoso e sobre a neuro, olhando esses casos. Se está tudo bem, obrigado, gente, pela paciência de me ouvir no sábado de carnaval. Depois eu vou... Obrigado, Cris. Eu vou deixar gravado e aí eu mando o link para a Marisa e ela passa para vocês, tá bom? Muito obrigada, prof. Eu não liguei a câmera porque realmente a minha internet está horrível. Eu até caí antes, né? Sem problema, fiquem tranquilos, tá? Até a próxima, então. Quando precisar, é só avisar, tá bom? Tchau, prof. Tchau, Muito prof. obrigada. Bom final de semana. Beijo. Imagina, vocês também. Tchau, prof. Muito obrigada. Imagina, tchau. Tchau, doutor. Obrigado. Tchau.